Imagine apontar seu celular para uma gaveta bagunçada de ferramentas e, em 30 segundos, ter uma bandeja Gridfinity pronta para impressão, feita sob medida para cada item, sem CAD, sem medições, só uma foto. E isso é só a ponta do iceberg, porque nos últimos meses, uma nova onda de ferramentas de impressão 3D surgiu silenciosamente e a maioria da comunidade ainda nem chegou a usá-las. Ferramentas que permitem imprimir com 16 milhões de cores usando apenas 4 filamentos. Ferramentas que adicionam texturas fotorrealistas a qualquer modelo. Ferramentas que podem adicionar uma fotografia à superfície da sua impressão 3D e até mesmo um idiota como eu conseguiu entender como funcionam. Então, neste vídeo, vou mostrar quais realmente valem o seu tempo. Fique até o final, pois tenho um anúncio sobre algo em que venho trabalhando e que acho que você vai gostar. Vamos nessa! Vamos começar este vídeo falando sobre Gridfinity, porque as ferramentas aqui mudaram completamente desde que a maioria de nós começou a imprimir caixas. Desde o início do Gridfinity, tem se tornado cada vez mais comum e popular criar esse tipo de caixa Gridfinity recortada para suas várias ferramentas, em vez de grandes caixas vazias. Então, ao longo dos anos, muitas ferramentas automatizadas surgiram para facilitar a criação desse tipo de caixa. Desde Outline.georgias.lv até Shapescan.pt e muitos outros. Mas o campeão absoluto, pelo menos para esse tipo de caixa, tem que ser o Tooltrace.ai. Apesar de já ter sido tratado por outros grandes canais de impressão 3D, muitas novidades foram adicionadas recentemente, por isso, vale comentar novamente. Para quem ainda não conhece, o Tooltrace permite que você basicamente tire uma foto das suas ferramentas em uma folha de papel de tamanho padrão e depois transponha essas formas, além de quaisquer adições como recortes para os dedos, recortes ou qualquer outra forma, para tamanhos padrão de caixas Gridfinity. Para ser honesto, nas primeiras vezes que usei o Tooltrace, não fiquei impressionado. Mas parece que eles realmente têm trabalhado duro para melhorar a ferramenta, porque quando fui testá-la e comparar com o próximo serviço da nossa lista, tive uma experiência muito positiva, o que na verdade me fez colocá-la no topo desta lista. Gostei especialmente da eficácia do rastreamento de ferramentas por IA, da escolha automática do melhor tamanho de caixa e de poder fotografar várias ferramentas de uma vez para gerar caixas juntas ou separadamente. Desde a última vez que usei as ferramentas, a interface melhorou muito. O melhor é que dá para usar muita coisa grátis, e o acesso total aos recursos profissionais custa cerca de $8 por mês, o que considero justo. O link está na descrição. Dito isso, há algumas coisas para as quais o Tooltrace é um pouco menos adequado, e é provavelmente por isso que outro serviço emergente entrou na disputa. O GridPilot funciona de forma semelhante, usa IA para reconhecimento de imagem e rastreamento de ferramentas. Com o GridPilot, você parece ter controle mais detalhado e flexibilidade. Você pode, por exemplo, adicionar rapidamente ferramentas circulares como brocas, soquetes, machos, cocinetes ou mudar as cores dos compartimentos. Sendo sincero, o GridPilot, apesar de mais novo, ainda é instável e seu fluxo de trabalho é mais complicado que o do Tooltrace, que é bastante automatizado. Tenho testado a versão beta há um tempo e dado muito feedback ao criador, que tem sido receptivo e disposto a melhorar o software de todas as formas. Além disso, na comunidade de impressão 3D, nós adoramos ter opções, então, se você também quiser experimentar e dar seu feedback, tenho certeza de que eles iriam apreciar. Você pode gerar até 100 polegadas cúbicas de caixas grátis por mês. Após isso, os preços começam em 3 libras. Então, por que não tentar? Falando em opções, enquanto eu pesquisava para este vídeo, eu na verdade descobri mais um serviço que pode traçar suas ferramentas em caixas Gridfinity como essas, mas esse é de código aberto, o que todo mundo gostou, e ele pode ser executado localmente. Chama-se Tracefinity e, sinceramente, funciona exatamente como as outras duas ferramentas que mencionei antes. Achei que agora ele oferece mais opções de personalização, como chanfrar bordas, suavização personalizada e adicionar formas personalizadas. Mas eu realmente acho muito legal que, além de ter planos gratuitos e pagos generosos, o Tracefinity disponibilizou seu código gratuitamente no GitHub, o que permite que você faça auto-hospedagem. Cara, eu amo essa comunidade. Mas e se o que você precisa não é apenas uma projeção simples de recorte 2D, mas sim um recorte tridimensional para combinar com a superfície de contato da sua ferramenta? Você pode baixar uma caixa sólida, importar para o fatiador com o modelo 3D da ferramenta e fazer uma operação booleana no fatiador,
mas são muitos passos. E além disso, e se você realmente precisar criar primeiro o modelo 3D da ferramenta que você selecionou? Recomendo o upgrade do script de recursos Gridfinity para minha suíte de CAD preferida, o Onshape. Embora seja um CAD profissional, o Onshape é baseado na nuvem, trazendo dois benefícios nesse contexto. Isso significa que não é necessário ocupar mais de 9 GB no computador com o Fusion apenas para criar algumas caixas personalizadas. Mais importante, isso mostra que há uma grande biblioteca de projetos públicos já criados por outros no Onshape. Você pode procurá-los na interface CAD e inseri-los no modelo sem precisar de desenho CAD. Então, sempre que eu preciso de um design de caixa mais complexo, esse é o meu fluxo de trabalho pessoal, porque são apenas alguns cliques e é completamente gratuito. A Onshape patrocina o canal. Se você é engenheiro, use o link na descrição para ganhar até 6 meses grátis da versão profissional. Mas e se você estiver procurando gerar caixas mais tradicionais para coisas como ferragens? Você pode buscar nos repositórios de modelos e provavelmente encontrará o que procura. Mas, realisticamente, com tantos modelos em tantos sites diferentes hoje em dia, provavelmente vai ser muito mais rápido e fácil simplesmente gerar exatamente o modelo de caixa que você quer, do jeito que você quer. E já faz alguns anos que o meu gerador preferido tem sido o site multifacetado do Perplexing Labs. Lá, você pode criar desde caixas Gridfinity clássicas ou em modo vaso, até placas de base, estojos de transporte resistentes do Gridfinity e até ecossistemas alternativos como o Honeycomb Storage Wall. Embora a interface já esteja começando a parecer um pouco ultrapassada, acho que você vai perceber que pode atender a grande maioria dos casos de uso de Gridfinity para iniciantes e até usuários intermediários só com essa ferramenta. Você pode ajustar os tamanhos das caixas para criar incrementos de meio tamanho, se desejar. O melhor de tudo é que ele já foi testado pelo tempo, é confiável e de alguma forma completamente gratuito. Mas eu realmente espero que você se junte a mim para doar e ajudar a mantê-lo funcionando, se achar útil, porque até eu começar a pesquisar o que existe por aí para este vídeo, eu tinha quase certeza de que essa ferramenta seria a melhor de todas para sempre. Isso até eu descobrir o GridfinityGenerator.com, um concorrente mais novo e chamativo nesse espaço. Agora, à primeira vista, esse site parece um pouco básico. Opções limitadas para as bases, uma função de recorte que ainda não funciona direito. Você explora o principal atrativo, o gerador de caixas, e logo se pergunta se esse é o futuro. Claro, você tem mais limitações nos tipos de caixas e bases que pode gerar, mas tanto o nível de personalização quanto a facilidade de uso parecem muito mais modernos. Aqui, em vez de uma longa lista de menus suspensos que pode ser um pouco confusa e sobrecarregada, você simplesmente adiciona elementos para suas paredes, suas aberturas e suas etiquetas. O diferencial aqui é o controle detalhado desses elementos, permitindo dividir as caixas de forma desigual. Você pode adicionar aberturas apenas em segmentos ou direções específicas e, no geral, personalizar sua caixa de várias formas não uniformes. O melhor é que agora isso não é mais confuso nem trabalhoso como antes, quando era preciso programar a caixa manualmente no OpenSCAD. Você pode gerar até 3 modelos grátis ou assinar um plano a partir de 6 € por mês. Aliás, você deve estar se perguntando como diabos eu imprimo esse tipo de caixa personalizada multimaterial. Quero dizer, afinal de contas, PLA e PBA realmente não são compatíveis quando se trata de aderirem um ao outro. Mas também, 99% das impressoras domésticas por aí, incluindo as das principais marcas, simplesmente não conseguem fazer impressões multimateriais ou multicoloridas quando se usa um filamento flexível. Então, se você quiser fazer esse tipo de coisa, ou, sabe, impressão multicolorida que não leva um século, com todo o descarregamento, carregamento e trocas de filamento, então você vai precisar de um trocador de ferramentas de verdade, como o U1 do patrocinador deste vídeo, SnapMaker. O U1 não é apenas, sem dúvida, uma das melhores impressoras 3D que já usei, mas também é de código aberto. E ela é fabricada por uma empresa que respeita e incentiva tanto o código aberto quanto nossos direitos como consumidores de modificar, atualizar e consertar nossas máquinas. Enquanto outras marcas enviam ameaças legais a desenvolvedores de código aberto que só querem restaurar funções de fábrica removidas. A SnapMaker está ativamente contratando esses desenvolvedores, destacando-os e apoiando-os. Se você busca impressões 3D de alta qualidade e ótima experiência sem abrir mão da privacidade, direitos do consumidor ou dos ideais que fizeram da impressão 3D o que ela é,
Hoje, vamos deixar um link na descrição para você adquirir seu próprio U1, que aliás já está em estoque e sendo enviado para a maioria dos mercados. Certo, vamos voltar ao vídeo. A seguir, vamos analisar uma categoria de ferramentas que permite personalizar e adaptar seus modelos, transformando-os em algo novo e único. Primeiro, uma nova ferramenta incrível criada pelo meu amigo Stefan, do CNC Kitchen Bump Mesh. Se você perdeu o vídeo onde ele explica tudo, funciona assim. Primeiro, envie um arquivo STL comum, sem diferencial. Depois, escolha uma textura e ajuste onde e como ela será aplicada. Por fim, você baixa e imprime seu novo modelo único e personalizado para impressionar seus amigos. Brinquei com o Bump Mesh e percebi que é uma ferramenta poderosa para aprimorar suas impressões 3D. Se você não gosta das linhas das camadas ou do visual do plástico comum, provavelmente vai usar isso muitas vezes. Parabéns, Stefan! A única desvantagem que eu vejo é que trocar superfícies lisas por outras muito mais detalhadas vai aumentar drasticamente o tempo de impressão, em 2, 3 vezes ou até mais. Acho que em muitos casos vale a pena, especialmente se você, como eu, já tem impressoras extras paradas. Se por outro lado você quiser ir ainda mais longe na personalização, que tal colocar o seu rosto na lateral de um bench, em um vaso ou onde quiser? Para isso, confira o Prime 3D do criador de conteúdo 3D Revolution. O Prime 3D não só oferece uma interface mais poderosa e versátil para pintar seus modelos 3D, como também adiciona alguns recursos novos e insanos que vão explodir sua mente. Você pode, por exemplo, pintar um degradê no seu modelo para ser impresso usando filamentos WCIM, ou pode adicionar uma foto de verdade em qualquer uma das superfícies. O mais impressionante para mim é como o Prime 3D realmente faz isso. Obviamente, ele está usando dithering para misturar e combinar as cores, mas faz isso desenhando linhas incrivelmente pequenas no próprio modelo, que depois podem ser importadas para o slicer. É realmente impressionante e definitivamente vale a pena testar para ver como funciona na prática. Agora que você já tem seu modelo 3D pronto, você vai precisar fatiá-lo e transformá-lo em G-Code para que sua impressora possa realmente imprimir. Então vamos falar um pouco sobre algumas das inovações incríveis que estão acontecendo agora no mundo dos slicers. Até recentemente, havia um ponto de atrito realmente bizarro e frustrante quando se tratava de impressão em 3D. Acesso móvel. Veja, enquanto você pode iniciar impressões, monitorá-las, navegar por modelos e até controlar a maioria das impressoras 3D remotamente pelo celular, até bem recentemente, você não podia realmente fatiar seu próprio G-Code em movimento. Era preciso torcer para que alguém já tivesse criado o G-Code do modelo exato, com as configurações e filamentos certos, ou esperar até voltar a um computador. Mas tudo isso mudou há cerca de 1 ano e meio com o EasyPrint da Prusa, um fatiador baseado na web que cobre cerca de 80% das suas necessidades de fatiamento onde quer que você esteja. O EasyPrint não só oferece uma experiência de fatiamento mais leve e menos intimidadora no seu desktop, como também funciona perfeitamente no celular através do aplicativo da Prusa. E não se preocupe, porque o pessoal da Prusa, como sempre, tornou o EasyPrint compatível com outras impressoras e adicionou perfis de impressão para todas as diferentes impressoras 3D do mercado, até mesmo as dos concorrentes. Alguns desses concorrentes se recusaram teimosamente a permitir impressão direta pelo EasyPrint. De qualquer forma, se você tem uma das muitas impressoras que se conectam ao EasyPrint, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nisso. Não, você não consegue fazer as configurações avançadas do computador, mas para escolher um modelo no Printables e enviar direto à impressora, terá todas as opções e personalizações necessárias. Pessoalmente, salvo quando estou no escritório, quase sempre fatio meus arquivos no EasyPrint, pois é mais rápido, fácil e evita distrações no computador como e-mails e mensagens. Então esse é um fatiador que torna muito mais prático fatiar seus arquivos. Mas e se você realmente não souber o que fazer na hora de fatiar? Para isso, existe o JustPrint, um fork do Orca Slicer feito pelo pessoal da Obico. A ideia por trás do JustPrint é bem simples. Você pega um fatiador normal e adiciona uma IA que pode ver e modificar suas configurações para você. Testei enquanto pesquisava para este vídeo e ele realmente altera as configurações de forma lógica. Mas talvez seja porque eu já sou um usuário bastante avançado. Achei as sugestões dele um pouco fora do esperado. Ele usou muito preenchimento e perímetros, apesar de ter sido orientado a maximizar a resistência e minimizar o peso. Ele adicionou suportes demais a qualquer overhang, sem considerar o ângulo.
E não me entenda mal, provavelmente vou indicar o Just Print ao invés do Octoprint para pessoas como meu pai de 83 anos quando ele cansar de eu fatiar tudo para ele. Mas, por enquanto, eu realmente só recomendaria isso para iniciantes absolutos como uma ferramenta de aprendizado, em vez de um software de fatiamento com um clique para todo mundo que faz tudo por você. Dito isso, eles estão procurando testadores beta, e a natureza dessas coisas tende a ser que elas melhoram exponencialmente muito rápido. Se isso te interessar, ou se ainda estiver aprendendo, clique no link na descrição e participe. Agora, no extremo oposto do espectro, temos outro fork do Orca Orca Slicer. Nossa, tem tantos deles hoje em dia. Podemos todos concordar em começar a chamá-los de Forca Slikers? Este aqui, no entanto, é um fork do fork da SnapMaker, também conhecido como Full Spectrum. Você já deve ter ouvido falar do Full Spectrum que aparece muito no YouTube e outros lugares. Se não, aqui vai um resumo. Com dithering é possível misturar cores para enganar os olhos, fazendo parecer que há cores e tons inexistentes. Na verdade, se você usar filamentos CM8K, teoricamente pode criar todas as 16 milhões de cores em uma única impressão 3D. Mesmo sem filamento especial, você pode criar facilmente vários tons das cores comuns. Veja este exemplo. Uma impressão que fiz para meu filho usa 4 filamentos diferentes, combinados em padrões únicos para criar 12 cores diferentes. Super legal. E sinceramente, imprimir não demora tanto quanto parece se você usar um trocador de ferramentas como o SnapMaker U1. Aliás, se quiser saber mais sobre o Full Spectrum, meu amigo Taylor do YGK 3D explicou isso muito bem no vídeo recente dele. Vou deixar o link abaixo para você conferir após o vídeo. Finalmente, eu sei que alguns de vocês estavam pedindo por isso, então vou incluir aqui só para avisar que eu testei e brinquei um pouco com isso. Chama-se Preflight e se apresenta como o sucessor espiritual do Prusa Slicer, apesar de eu ter quase certeza de que o Prusa Slicer 3.0 vai ocupar esse papel. Sempre ouvi que, se não tiver algo bom a dizer, é melhor ficar quieto, então serei breve. Fico feliz em ver que ainda há pessoas fazendo fork do Prusa Slicer e buscando inovação. Alguns recursos divulgados no site do Preflight, como perímetros entrelaçados, costuras com ajuste fino e suportes variados em uma só impressão, são realmente interessantes. Não duvido que para o usuário avançado ou industrial, esse slicer traga inovações sérias por baixo do capô. Infelizmente, achei o processo de migração dos meus perfis do Orca Slicer muito mais frustrante e muito menos completo do que o prometido. Além disso, a interface parece um retrocesso em comparação ao Prusa Slicer. Além disso, eu realmente não pude deixar de me perguntar, por que não submeter essas ideias novas e empolgantes como pull requests para o já extremamente popular Orca Slicer? Desinstalei o Preflight em poucos minutos. Desculpa pessoal, voltei rápido para o Orca Slicer, pelo menos tentei. E olha, eu sei que muitos de vocês vão comentar dizendo por que eu estou completamente errado, como o Preflight é incrível e que eu só não sou inteligente o suficiente para entender o apelo dele. Na última categoria, vamos explorar o velho oeste dos filamentos de impressora 3D com sites para encontrar, entender e organizar seus filamentos. Você já quis encontrar um filamento específico com o tom exato para combinar com outra coisa? Ou já quis descobrir todos os fabricantes que produzem um tipo de filamento raro e específico? Então, o 3D Filament Profiles é o lugar certo para você. Eles não só estão acompanhando mais de 26 mil filamentos diferentes em 48 tipos de materiais de quase 1000 marcas diferentes, mas também agregam as cores exatas, parâmetros detalhados de impressão recomendados, fichas técnicas, distâncias de transmissão para Keyforged e muito mais. Você pode baixar etiquetas de QR Code para imprimir, conferir o estoque em vários sites ou rever as recomendações de secagem. Sério, pessoal, esse site é absolutamente insano. E de uma só vez, parece ter absorvido a funcionalidade de meia dúzia de iniciativas anteriores da comunidade, como Filament Colors, XYZ, Filament Meter, Filament List, Spoolman e muitos outros. E isso, sinceramente, é só a ponta do iceberg. Você pode acompanhar sua própria coleção de filamentos, incluindo quanto de cada rolo já foi usado e exatamente onde ele está armazenado. É possível fazer upload de arquivos 3MF para subtrair o filamento do seu inventário de bobinas automaticamente. Eles estão adicionando uma ampla biblioteca de impressoras 3D, sistemas AMS, placas de impressão e secadores de filamento. É muita coisa. De algum modo, o site é mantido gratuitamente e o autor nem usa links de afiliado para a maioria dos produtos, o que considero insano.
Então vá conferir, crie uma conta e, por favor, considere doar alguns trocados se você achar isso valioso. Eu quero ver esse projeto continuar se desenvolvendo. Mas a única coisa que o 3D Filament Profiles parece não fazer é realmente te ensinar sobre os mais de 60 tipos diferentes de filamento que existem ou quando você deve escolher um tipo em vez de outro. Já que fiz 7 ou 8 vídeos nos últimos 3 anos tentando isso, concluí que ninguém melhor que eu para criar esse recurso. Então, recentemente, lancei a Fill Library em filament.thenextlayer.com. É só um protótipo bem simples por enquanto, mas a ideia é a seguinte. Para cada filamento, quero que você consiga entender de imediato como ele é, para que serve e quais são seus pontos fortes e fracos. Agora, o legal disso é que essas explicações e gráficos não são apenas baboseiras geradas por IA. Elas foram realmente retiradas das dezenas de milhares de palavras que escrevi ao longo da história deste canal, além de dados reais extraídos de fichas técnicas de verdade. Mais importante, há links para o vídeo onde apresentei esse filamento, permitindo ver exemplos de impressões e casos de uso. Agora, tenho várias outras ideias para melhorias e atualizações importantes, incluindo a capacidade de comparar filamentos ou um assistente com inteligência artificial que realmente te ajude a escolher o melhor para o seu próximo projeto. Mas antes de investir muito mais tempo e esforço nisso, pensei em disponibilizar para todos vocês e ver se isso é útil para vocês. Então, vou deixar um link para isso aí na descrição abaixo. Ou, se você quiser mergulhar de cabeça e começar a aprender agora mesmo, definitivamente deveria conferir este vídeo recente que fizemos. Nele, testamos 17 dos filamentos de uso especial mais únicos que os consumidores realmente podem adquirir para tentar entender que tipo de projetos eles permitem que nós, entusiastas, façamos. Foi muito divertido de produzir, com algumas conclusões bem interessantes e surpreendentes. Acho que vocês vão adorar. Isso é tudo por esta semana, mas a gente se vê no The Next Layer.